A paz de Alcha, amados irmãos desta plataforma do Facebook. Desejo uma noite de bênção, uma noite de paz. E mais uma vez estamos aqui, né, irmãos? Para um momento de comunhão, para um momento onde nós possamos, melhor dizendo, refletir, né, na Escritura, na palavra do nosso Abba Pai. E aí nós queremos agora, em nome de Alcha, pedir a bênção do Pai. E queremos dar boas-vindas a todos os amados irmãos que assim vão estar em comunhão conosco nesse momento. Um bom anoitecer, um forte abraço, um beijo no coração. Quero vos pedir a licença para vos entrar no recinto do seu lar, na tua sala, no seu quarto, no teu setor de trabalho. Você que vai agora estar ligadinho conosco em comunhão. Quero já desejar uma boa noite a irmã Carla Reis, a nossa amada querida irmã Eli, o nosso amado querido irmão Chiquinho, nossa irmã Eunice. Bem-vindos todos em nome de Alcha. Irmã Iranilda, a paz de Alcha, a família Johnny, um abraço a todos. Sejam bem-vindos. A irmã Maria Helena, seja bem-vinda em nome de Alcha. Estamos em reta final, estamos em todo o tempo ligados ao trono da graça do nosso Abba Pai, pedindo a Ele sempre a sua orientação, a sua bênção, né? Os seus conselhos para andarmos segundo as suas diretrizes, amados irmãos. O momento é de reta final. Família Wilson, servo de Al e Alcha, paz de Alcha, forte abraço, irmão Tiaguinho. E os demais irmãos aí, irmão Jorjão, forte abraço, meu querido irmão do coração, estamos juntos nesse momento de comunhão, de guerrilhar, né, irmãos? E nessa noite nós iremos estar falando aqui da palavra do Pai. O Eterno colocou uma fala no meu coração, nosso irmão Vinícius, seja bem-vindo, nosso amado querido irmão Celso, bem-vindo em nome de Alcha. E o Eterno colocou uma palavra no nosso coração que não devemos temer o tribunal dos homens, mas sim o tribunal de Al. E precisamos estar refletindo a respeito disso, né, irmãos? Mas a gente vai fazer hoje um pouco diferente. Eu estou com meu violão aqui, não sei se vai sair alguma coisa. Torce aí por mim, em nome de Alcha, que a gente possa fazer um momento de adoração ao nosso Pai, coisa que nós devemos fazer mais, com mais sequência, com mais frequência. Aleluia. Então quero te convidar agora para nós, num só espírito, numa só alma, numa só unidade, numa só comunhão, adorar o nosso Pai com essa canção. Digno de honra, louvores, adoramos o Criador pelo seu imenso amor. Digno de honra e louvores, levantemos as nossas mãos, adoremos a Ial, porque grande és tu, maravilha só és tu, não há outro como tu, não há outro, porque grande és tu, maravilha só és tu, não há outro como tu. Não há outro como tu, digno de honra, louvores, exaltamos ao Criador pelo seu imenso amor, o digno de honra e louvores. Levantamos as nossas mãos,
Adoremos a Iau, porque grande és tu, maravilha só és tu, não há outro como tu, não há outro, porque grande és tu, maravilha só és tu. Exaltamos ao Criador pelo seu imenso amor, pois digno de honra e louvores. Levantemos as nossas mãos, adoramos a Iau, porque grande és tu, maravilha só és tu. Maravilha só és tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como o nosso Criador. Bendito seja Iau, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao nosso majestoso Rei da Glória. Vamos aqui, irmãos, falar a palavra um pouquinho, em nome de Alcha, e mediante aquilo que o Pai colocou no nosso coração, nós vamos estar aqui somando força com o corpo do Machia para a edificação da Querrilá. Bom, irmãos, a palavra que o Eterno colocou no meu coração, a gente já fizemos aí antecipadamente, né? Um folder, e lançamos aí com o título da narrativa do que vai ser falado aqui hoje. Não devemos temer o tribunal dos homens, mas sim o tribunal de Iau. E todos nós estamos diante de uma realidade que não podemos negar. Todos nós temos um tempo de estar aqui na Terra, uma durabilidade. E nesse percurso que estamos fazendo, nós temos as nossas experiências pessoais, individuais. E ao dar uma olhada para a Terra, nós temos visto que a Terra está indo de mal a pior. Não querendo ser pessimista, mas quando a gente olha com os olhos espirituais, a gente vê que não há perspectiva de coisas boas aqui. Até porque as profecias, a Escritura nos aponta para um momento de atenção. Estamos vivendo dias ruins. E isso não é agora que estamos evidenciando isso. No tempo de Alcha, há aproximadamente 2000 e poucos anos atrás, o cenário já não estava bom. Na época do profeta Abacuque, os demais profetas, como o próprio profeta Irmial, eles vinham se queixando, eles vinham trazendo prenúncios sobre a justiça dos homens. Então a gente vê que o negócio não é da agora, irmãos. Agora o troço está ficando apenas, vamos dizer assim, o caldo está ficando mais grosso. Mas isso não é da agora. Isso, se nós pegarmos a narrativa de todo o tempo de história da existência da raça humana, a gente vai ver que essa justiça humana, ela é falha demais. A gente vê mais injustiça do que justiça. Justiça é muito pouco. É raridade quando nós nos deparamos com situações que a justiça foi feita. Até porque os tribunais dos homens, eles, quando não têm interesse na causa, quando eles não têm interesse naquilo que vos interessa, eles vão
protelando, eles vão, como diz um dito popular, vão empurrando com a barriga para julgar ou sentenciar a favor daqueles menos favorecidos. Então a gente sabe que essa justiça dos homens, eu não vou ser radical, mas uma porcentagem muito mínima é que procura, dentro dos tribunais, manifestar justiça pelo seu ente querido, numa causa justa. Mas uma porcentagem muito elevada estão corrompidas. O dinheiro, os cargos, os benefícios, as vantagens que são colocadas na mesa como proposta, isso faz que os homens se corrompam. É por isso que o diabo, Satanás, Rassatã, o adversário das nossas almas, tem prevalecido neste mundo, nessas nações, principalmente quando a injustiça impera, quando não há justiça, a corrupção, ela fica generalizada. O quadro, ele fica, sabe, irmão, assombroso. E isso nos traz uma tristeza profunda no nosso ser. E Alcha ensinou os seus alunos, seus discípulos, em Matitial, capítulo 5, isso é um dos sintomas que você está vivo espiritualmente. Quando ele fala lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, ele fala: bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia. Então, característica, irmãos, daqueles que andam com Alcha, dos alunos de Alcha, daqueles que são verdadeiramente do Chamaim, estão aqui na terra só por um curto tempo passageiro, nós devemos manifestar sede de justiça. E que justiça é essa, irmão Roberto? É a justiça dos homens? Não apenas a justiça dos homens, porque nós sabemos que essa justiça é corrompida. Quantas pessoas estão aí choroso, estão amargando a injustiça de várias situações. E essa injustiça é feita não apenas nos tribunais, mas também no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Então, Alcha, ele sempre alertou seus alunos a respeito disso. Ele contou uma história, né? Ele contou uma história lá em Marcos, capítulo 18, né? Marcos, capítulo 18. Uma passagem até muito conhecida por muitos, que fala sobre a parábola da viúva persistente e do juiz iníquo. Então você vai ver que Alcha lá, 2000 anos atrás, ele estava já vendo esse problema de pessoas que estavam sendo injustiçadas. E ele conta essa história, mas quando chega no verso 6, eu vou ler só o verso 6, 7, 8, que ele vai dizer o seguinte: então concluiu Alcha: atentai à resposta do juiz da injustiça. Olha, atenta à resposta do juiz da injustiça. Porventura Ial não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam de dia e de noite, ainda que lhe pareça demorado em atendê-los? E verso de número 8 vai dizer: eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? A minha sede de justiça, ela é espiritual. Ela está no campo espiritual. Eu posso ser correto, eu posso ser cumpridor dos meus deveres, mas isso não me deixa imune de eu ser penalizado com a injustiça dos homens. E Alcha, ele está dando esse exemplo. Se você pegar o capítulo 18, ele vai dizer que essa mulher, ela tinha razão na causa que ela estava pedindo para que a justiça fosse feita. E as escrituras diz que ela humilhou-se, né? Eu fico imaginando, se a gente usar um pouco da nossa criatividade, usar um pouco do nosso raciocínio, a gente vamos ver a humilhação que essa senhora passou, que diz as escrituras do texto, que ela batia na porta desse juiz iníquo, né, irmãos? Ela batia, versículo de número 2, em certa cidade havia um juiz que não temia a Ial, tampouco era
sensível às necessidades das pessoas. Está aí. Essas pessoas não temem a Yahweh. Elas não temem. Então elas sentem prazer na iniquidade, na injustiça. E se não teme o Criador, tu imagine o seu próximo, o seu semelhante. Não está nem aí, irmãos. É por isso que a gente está vendo essa bagunça que nós evidenciamos todos os dias. Essas pessoas, esses que se diz autoridades, esses que se colocam como cumpridor, ou estaria ali no lugar e exercer o papel de cumprir a justiça dos menos favorecidos, eles não fazem. Pelo contrário, eles fazem tudo errado, são comprados, são gananciosos, são homens que não temem Yahweh. Se não teme a Yahweh, vai te temer você, vai temer a mim? Claro que não. Eles andam, eles vivem, eles respiram em função de poder, de bens materiais, de postos renomados. Então lá naquele tempo, Yahshua já estava falando, tem uma senhora, eu vou contar uma história para vocês, mas toda a história de que Yahshua contava era real. Toda a história que Yahshua contava era real, né? Era um paralelo do que estava acontecendo dia após dia. Então depois dele contar essa história aqui, irmãos, ele também vai lá em Matitial, capítulo de número 10. Presta atenção, pega um papel, uma caneta para depois você estar estudando isso, que é interessante a gente nutrir o nosso espírito, fortalecermos do entendimento do que está acontecendo. Por mais que a gente acha que sabe, sempre tem alguma coisa a ser acrescentada, agregada no nosso dia a dia. Então quando a gente vai lá para Matitial, capítulo de número 10, a gente vai ler no versículo 28, não vou ler todo o texto, mas no verso 28 vai dizer: e não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, mediante todas essas injustiças, a Escritura vai dizer que nós não devemos temer essas pessoas. Não devemos. Muitas das vezes ficamos tristes, ficamos chateados, mas a Escritura diz que nós não devemos temer essa pessoa. Então quem nós devemos temer, irmão Roberto? Até debaixo da água. É o nosso Abba Pai. E aproveitarmos os conselhos de Yahshua. Ele falou, vai chegar um dia, vai chegar uma hora que tudo isso será cobrado de cada uma pessoa que aqui passou na face da terra. E se nós falarmos de injustiça, irmãos, nós podíamos aqui passar vários momentos, vários minutos, e por que não dizer hora? Trazendo aqui à luz das Escrituras tantas pessoas que sofreram injustiça à luz das Escrituras. Então, eu vou pegar aqui um personagem, a vida de um personagem, para a gente falar um pouco, para a gente entender as coisas que acontecem, principalmente com aqueles que são do bem, aqueles que são da luz, aqueles a qual a esperança e a sua fé está depositada no Mashiach, através do sacrifício, do sacrifício que ele fez no madeiro. Então, se nós fôssemos pegar alguns personagens aqui, para falar a respeito de injustiças que foram cometidas na vida dessas pessoas, e eles certos, pessoas corretas, pessoas temerosas, isso vai nos dar um suporte e vai mexer com a nossa imonar. Talvez você esteja abatida com algumas injustiças que está sofrendo, talvez você, meu irmão, que está aí do outro lado da telinha aqui em comunhão, ouvindo, talvez você está lutando por uma causa, você sabe que essa causa é justa, mas você não vê e ainda não viu a justiça sendo feita. Então, se nós formos pegar personagem aqui para falar, né, de pessoas que passaram aqui, foram injustiçados, Yahshua está abrindo a lista. Yahshua, não quero nem falar nos outros, Yahshua. Porém, o tempo de passagem aqui do nosso mestre foi rápido, né, irmãos? Foi rápido. A Escritura vai dizer que ele começa o seu ministério com 30 anos, e com 31 anos ele executa tudo aquilo que era para fazer e vai embora. Você conhece a história, morto, colocado no madeiro, ao terceiro dia, né, ele vem ser ressurreto,
e depois vai embora ao Chamaim. Mas eu vou deixar Yaucha aqui porque ele é o centro das atenções dessa mensagem e porque esses homens sofreram injustiça por amor a ele, por amor ao evangelho dele, por amor à palavra, reconhecendo o sacrifício que ele tinha feito naquele madeiro. E mesmo sofrendo injustiça, não desanimaram, não ficaram cabisbaixo, não parou com a sua caminhada. Quem é esse personagem, irmão Roberto? Shaul. Shaul. Então, se nós formos fazer aqui uma escala aonde ele foi, sabe, muitas das vezes ali humilhado, passado por situações que isso a gente não deseja para o nosso pior inimigo. Ele teve na prisão em Filipos, teve lá preso em Filipos. Onde está isso, irmão Roberto? Eu não vou falar tudo para a live não ficar extenso. Você anota e depois vai lá e vai examinando. Prisão em Filipos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25. Prisão em Al-Shalom, Atos dos Apóstolos 21, 33. Aonde mais, irmão Roberto? Prisão em Cesareia, Atos dos Apóstolos, verso 33, capítulo, 23, verso 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 23. Prisão em Roma, Atos dos Apóstolos, versículo 28, capítulo 28, verso 20. Prisões pesadas em Éfeso. Então você vai ver aqui 5 cidades que Shaul ele foi endereçado, simplesmente injustiçado. Prisões pesadas em Efésios, de onde escreveu as cartas, irmãos, mesmo naquela prisão lá em Efésio, longe dos familiares, longe dos amigos, ele teve força espiritual e escreveu as cartas para Filipenses, ele escreveu para Colossenses, Tessalônica, 1ª, 2ª, ele escreveu para Filimão. Uma das piores prisões, uma das piores injustiças que Shaul teve que encarar foi em Éfeso. Ele estava lá. Então, mesmo naquelas prisões ali, ele teve vigor espiritual. Mesmo sabendo que estava sendo injustiçado, ele estava ali, na verdade, pagando por uma coisa que, na verdade, ele não fez. Em Al-Shalom, os Yaldim instigavam o povo. Quando ele esteve lá em Al-Shalom, preso lá, julgado, os Yaldim instigavam o povo contra Shaul. Onde está isso, irmão Roberto? Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 28. Eu vou ler com você, Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, o que estava acontecendo lá. Olha o que aconteceu. Em Al-Shalom, os Yaldins instigavam o povo contra Shaul. Atos, capítulo 21, versículo 28. Diz assim, irmãos, ó. Eu vou ler o versículo 27, para a gente fazer todo um contexto aqui da narrativa. Diz assim, ó. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns Yaldins da província da Ásia, observando Shaul no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram. Para quê, irmãos? Eles vão dizer aqui no verso 28, esbravejando, homens de Israel, ajudai, né? Ajudai, este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Sabe por quê? Ele estava pregando o quê? O evangelho do reino. Ele estava falando da palavra. E aí, irmãos, uma injustiça. E por que, irmão Roberto, as injustiças se manifestam terrenamente? Porque estamos num território perigoso. Estamos num território próprio, e Yaucha nos ensinou. Ele falou, o mundo jaz no maligno. Por isso que Kéfas escreve muitas das vezes na sua carta orientando a Querrilá, ele falou, irmãos, vocês têm que ser sóbrios, vocês têm que ser espertos, vocês têm que ser vigilantes, porque o vosso adversário, ele está sempre ao derredor de vocês, bramando como um leão,
querendo só uma brecha para vos tragar. E o bombardeio, ele vem de vários lugares, principalmente na injustiça, irmão, na injustiça. Então o apóstolo estava lá, e aqueles irmãos injustamente, o acusava, como se ele estivesse pregando heresia, como ele estivesse agregando, sabe, algum outro conceito que não vinha da parte do nosso Abba Pai. Em Cesareia também não foi diferente. Shaul foi acusado deste modo. Olha só. E aí o governador recebeu a seguinte escrita do oficial romano de Al-Shalam a respeito de Shaul. Atos 23, verso 29. E ele estava onde, irmão Roberto? Agora estava lá na Cesareia. Olha só, já não está mais em Al-Shalam. E agora ele está onde? Lá na Cesareia. Cesareia. E aí o mensageiro vai lá e diz algo para o governador a respeito do que estava acontecendo. Atos 23, 29. Vamos ler aqui. Atos 23, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso de número 29. Diz assim, nessa narrativa. Olha o que diz aqui. Entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis que justificasse a pena de morte ou mesmo a de prisão. Olha só. Entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis deles, mas que nada havia nele que justificasse a pena de morte ou mesmo de prisão. O próprio governador, ao ouvir essa acusação, ele falou, poxa, eu analisei isso aí, eu não vejo que é um ato que leve-o à prisão ou principalmente à pena de morte. O que é isso, irmão Alberto? Injustiça. Estava lá num tribunal injustamente, porque era levado pelos próprios irmãos. No tribunal, os Yaldim diziam, olha o que diz, olha o que eles diziam no tribunal, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, Atos 24, versículo 5 e versículo 6, vou ler. Concluímos que este homem é um perturbador, porquanto provê tumultos entre os Yaldim pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Verso 6. Ele tentou até mesmo profanar o templo, mas nós o prendemos, e era nosso desejo julgá-lo conforme os ditames da nossa lei. Mais uma acusação, mais uma injustiça sendo feita na vida do apóstolo Shaul. Se nós formos pegar as escrituras e ver quantas injustiças foi feita na vida dos servos, do Criador, a gente fica assombrado, a gente fica, até desanimado. Mas qual era a motivação? Qual era a motivação? É a minha motivação. É de saber que um dia estaremos diante de um tribunal verdadeiro, onde o Pai vai julgar todas as pessoas, independente se são Yaldim, independente se for alcançado por Yalcha ou não, justificado ou não, todos estaremos, diante desse tribunal. A prisão de Éfeso foi tão dura, irmãos, foi tão dura e tão sofrida que ele chegou a perder a esperança. Que é isso, irmão? Quando a gente vê tanta injustiça, irmão, bate um desânimo. Aconteceu isso com Shaul? Aconteceu. E olha que ele era um homem cheio do Ruach Kadosh. Mas, as injustiças, a perseguição era tão grande que chegou a bater um desânimo no apóstolo, ao ponto dele, ele mesmo relatar que ele já estava perdendo a esperança. Onde está isso, irmão Roberto? Vamos ler junto. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1. 2 Coríntios. Deixa eu pegar aqui. Estou achando. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu leio no versículo de número 8 e no versículo de número 9, essa narrativa. Irmãos,
Não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Versículo 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em algo que ressuscita os mortos. Aleluia. As injustiças eram tão grandes, irmãos. A perseguição era tão grande. A problemática era tão grande que ele chegou, nesse relato, a dizer, perdemos até a esperança de viver. De viver. Quantas pessoas, irmãos, estão desesperançosas com tudo o que está acontecendo na terra na atualidade. É por isso que a nossa esperança não pode estar em governo nenhum. A nossa esperança não pode estar em sistema religioso, em sistema governamental, nada disso. A nossa esperança tem que estar em Yahweh e Yahshua, porque mesmo nós, confessando a nossa emuná diante do Criador, crendo em tudo aquilo que o Mashiach fez naquele madeiro, eu e você não estamos imunes de sermos injustiçados em várias áreas da nossa vida. Seja na sua casa, quantas pessoas, nesse exato momento aqui que nós estamos falando, estão sofrendo injustiça dentro da sua própria casa. Talvez no seu lugar de trabalho, talvez até mesmo no bairro onde eu moro, onde a pessoa mora, onde eu moro. As injustiças, elas estão aí. E a nossa esperança está onde, irmão Roberto? A nossa esperança é saber que o Pai, ele nos prometeu a fazer justiça. A fazer justiça. Mais cedo ou mais tarde, o Pai, ele há de manifestar justiça a cada um. A cada um. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20. Vamos agora lá para Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 20, livro da revelação desses últimos dias que nós estamos passando aqui na Terra. Apocalipse, capítulo de número 20, já lá no final. Apocalipse, capítulo 20. Cheguei. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 12 e versículo de número 13. Diz assim, 12 e 13. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros de acordo com as suas obras realizadas. Verso de número 3. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Você está vendo aí, irmãos? Essa é a esperança de um dia todos nós estarmos diante de um tribunal justo, diante de um tribunal que não vai pesar nem para lá nem para cá. Diz as Escrituras que o Pai, ele vai julgar com equidade. O que é isso, irmão Roberto? Vai fazer justiça. Vai fazer justiça. Vai fazer justiça. Ishaiah escreveu uma coisa interessante. Eu estava até meditando naquilo que Ishaiah escreveu. Capítulo 26 de Ishaiah. Livro do profeta Ishaiah, capítulo 26. Deixa eu achar aqui. Ishaiah. Isaías, irmãos. Capítulo 26. Um versículo apenas. Ishaiah 26, versículo de número 9. Ele vai dizer, a minha alma suspira por ti de noites, sim, no meu íntimo, o meu ruach te busca. Pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. Aleluia. Ele está falando, olha, eu oro, Pai. Eu oro dia e noite. Eu oro com o meu espírito quebrantado.
para que haja sequer justiça na terra, para que os habitantes da terra eles possam olhar e saber o que é verdadeiramente a justiça vindo da tua parte. Eu vou ler de novo. Ele vai dizer, ó, a minha alma suspira por ti, de noite. Sim, no meu íntimo, o meu espírito, o ruach, te busca. Pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. Aleluia. O povo de Al, aquerrilar de Al, devemos estar sempre clamando pela justiça do nosso Abba Pai. Porque se nós esperarmos simplesmente pela justiça dos homens, irmãos, nós vamos, como o próprio Shaul aqui, ele escreveu, ele falou, irmãos, é tanta injustiça, que nós perdemos a esperança até de viver. Eu falei, agora a gente vai morrer, porque é tanta injustiça, é tanto tribunal, é levado para um tribunal, é levado para outro tribunal. Você vai ver que quando Yahusha teve aqui, o julgamento de Yahusha foi um julgamento único, que nunca houve ninguém que fosse julgado e passado em 4 tribunais num dia só. Num dia só. Então você vê a injustiça, ela tem prevalecido de geração em geração. Nós não podemos esperar nada daquilo que se diz governo humano. Até tem pessoas bem intencionadas, mas infelizmente o sistema é bruto, o sistema é corrompido, o sistema é gerenciado por Ra-Satã. Ele influencia na mente dos homens, sabe, fazendo que os homens a cada dia se agarrem mais, fiquem mais gananciosos pelos bens materiais, pelas riquezas terrenas, e a gente não vê a justiça que deveria ser feita. Contrapartida também, nós vemos pessoas que se colocam muitas das vezes também como juízes para cometer injustiça na vida de irmãos, na vida de pessoas, como se eles tivessem o direito de assim proceder dessa forma. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 9 e 10, diz assim, irmãos: ora, foi Yahweh mesmo quem nos preparou para isso, e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Está por vir. O que está por vir, irmão Roberto? Verso de número 6. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presente neste corpo, estamos distantes de Ial, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com Ial. Por isso, temos a ambição de sermos agradáveis, quer estejamos vivendo neste corpo, quer o deixamos. Verso 10. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Yahusha, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Mais uma confirmação daquilo que Yohana escreveu pelo Ruach Kadosh em Apocalipse, capítulo 20, 12 e 13. Então, irmãos, nós que somos da luz e não somos das trevas, como nós já fizemos uma guerrilha a respeito disso. Nós que somos pessoas que mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas falhas, mas nós temos coerência, nós temos sensibilidade e já aprendemos a discernir o que é o bem e o que é o mal. Procuramos viver uma vida justa. Procuramos verdadeiramente provarmos a cada dia que somos filhos da luz, filhos do bem. E não nos espelharmos nas injustiças dos homens. A gente tem visto que é lá de cima até aqui embaixo. É lá de cima até aqui embaixo. Nós vamos ver que toda a história, a injustiça, ela sempre se teve presente. Então não abata o seu espírito, não abaixa a sua cabeça se você está passando por algum momento de injustiça.
Você não é a primeira e talvez não vai ser a última. Eu não sou o primeiro e talvez não seja o último. A injustiça sempre imperou, porque o coração dos homens se corromperam de uma forma tão radical, irmãos, que hoje a gente anda nessa terra temeroso. É até natural nós termos medo. Existem dois tipos de medo, irmãos. Tem um medo que ele manifesta na tua vida para preservar o seu ser, e tem aquele medo que neutraliza as pessoas. Que as pessoas ficam desanimadas, já não têm atitude mais para nada, não tem mais pegada mais para nada, estão desanimadas ao ponto de estarem paralisadas. Mas que possamos nos alegrarmos, porque o dia da justiça do Criador está chegando. Ele há de manifestar justiça, principalmente aqueles que esperam nele, principalmente para aqueles a qual a esperança está nele. Porque, infelizmente, aqui nessa terra, irmãos, esse sofrimento só tende a crescer, só tende a ficar mais, generalizado. Por quê? Os homens, dia após dia, viram as costas para o Criador. Acreditam mais na força do seu braço, acreditam mais no seu intelecto, nas suas habilidades, do que no poder do Criador. Sabemos, irmãos, que a hora está chegando. O Pai vai tirar a sua querri lá. Sabemos, irmãos, sabemos. O Pai é fiel, até porque a promessa do arrebatamento não veio da boca de homens. A promessa do arrebatamento vem do próprio Criador, quando ele fez a promessa lá no Jardim do Éden de resgatar os seus fiéis. Aquele a qual ele já tinha selado desde a fundação do mundo. E nós cremos que nós podemos fazer parte desses 144 mil vencedores. Fazemos uma retrospectiva da nossa vida e analisamos a nós mesmos. Algo sobrenatural tem acontecido na minha e na sua vida. O Pai não nos resgatou, irmãos, por acaso, para nós apenas sermos propagador dos nomes verdadeiros e dos nomes poderosos. Não, eu não posso crer e não acredito que foi só para esse propósito. Não. Quando nós olhamos para dentro das Escrituras, quando nós mergulhamos, quando nós vemos as evidências de homens e mulheres que caminharam nessa terra, mesmo sofrendo injustiça dos homens, mas não negaram a sua emuná. Sempre de cabeça erguida, sempre com um propósito aceso dentro do seu ser, porque sabia que tem um dia já reservado, já tem um dia marcado. Nós não sabemos, nós não temos esse poder de saber, mas o Pai é poderoso, ele já marcou, ele já nos deu esse prenúncio, segundo as Escrituras, que esse dia está chegando. E é vários eventos, um atrás do outro. Esses eventos é muito rápido. Para nós, irmãos, que vivemos nesse tempo chamado cronômetro, talvez é meio complicado. Mas o tempo do Pai não existe cronômetro. O tempo do Pai é um tempo espiritual, é um tempo sobrenatural. Então ele diz para ele que 1000 dias para ele, 1000 anos. E um dia para nós, né, irmãos? Melhor dizendo, um dia para o Pai é 1000 anos. E um dia para nós é 24 horas. 24 horas. Então, que nós possamos caminhar nessa terra, convicto que o nosso juiz é o nosso soberano. Infelizmente, em determinadas situações, ou possa acontecer algumas situações que nós vamos sofrer injustiças, irmãos. Nós vemos tantas pessoas sofrendo injustiça. Um massacre de injustiça. Mas a nossa esperança está no dia do acerto final. Não que a gente está aqui torcendo para as pessoas se ferrar, não. A cada dia meu na terra, o Pai está me dando a oportunidade de um verdadeiro arrependimento, de um verdadeiro quebrantamento, de se voltar para Ele com toda a minha força. E não só a mim, mas todos aqueles que ainda estão no alento da vida. O Pai tem dado oportunidade aos homens, a palavra tem sido anunciada, a palavra tem chegado até em lugares que a gente nem imagina, mas a palavra tem sido chegada. Eu tenho
conversado aqui em casa um pouco e falado, olha como a gente tem se alegrado de pessoas que eu jamais pensei que ia ouvir falar de Al Yalcha através de uma live, através de uma postagem, já foram alcançados pela verdade do Pai. Então, o nosso Abba é justo, irmão. Ele está dando tempo aos homens, porque naquele grande dia não adianta mais choro, não adianta mais desespero. O nosso tempo é enquanto estamos com alento de vida ainda dentro do nosso ser. E Yalcha, quando esteve aqui, ele explicou isso direitinho. Ele falou tudo direitinho. Ele falou, irmãos, olha, mesmo que vocês sofram injustiça, mesmo que vocês se abatem, fiquem firmes, fiquem firmes, fiquem firmes, fiquem firmes. Porque um dia vocês estarão diante de um tribunal onde toda a justiça, ela será manifesta. Será manifesta. E aí não tem mais desculpa para ninguém, né? Então, em Matitial, mais uma vez, ele estava ensinando os seus discípulos, ensinando ali os seus alunos. Então ele vai dizer lá no verso 10, versículo 28, e não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Talvez nós sofremos injustiças terrenas, né, irmãos? Causas que muitas das vezes nós perdemos injustamente. Mas isso é tudo corriqueiro, isso é tudo material. Agora, nós não podemos sofrer a injustiça divina, né, irmãos? Essa injustiça, que isso não vai acontecer, porque a justiça divina, ela não falha, ela vai se manifestar. E eu louvo a Yahweh por cada irmão, por cada irmã que foi alcançado, que mesmo com as suas lutas, que mesmo com as suas dificuldades, tem batalhado pela fé. Quando nós olhamos a vida de Shaul, nós vamos ver o quantas injustiças ele teve, né, irmãos? Se você ler todo o texto aqui, e quando ele chega no capítulo 26, que é o carro-chefe aqui da nossa fala, nós lemos o versículo de número 6, né? Mas se você pegar todo o contexto do capítulo 26, ele estava no tribunal de Agripa. E ele mesmo, né, irmãos, como não tinha ninguém ali para auxiliar, ele mesmo procurou fazer a sua própria defesa, mediante todas aquelas acusações. Olha, no versículo, eu vou ler o versículo 4, 5 e 6, ele vai dizer, e do pleno conhecimento, é do pleno conhecimento de todos os Yaldim, como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal, como em Al-Shalom. Ele falou, todo mundo me conhece desde quando eu era pequenino. Qual é a minha conduta? Como eu tenho vivido. Versículo de número 5. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que como fariseu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa de nossa religião. Ele era fariseu de fariseu, como ele fala lá, carta aos Hebreus. Ele, quando ele estava naquela religião, quando ele estava lá, como ele coloca aqui na própria seita, ele era fiel. E ele falou, tem testemunhas aqui, que me conhecem desde quando eu era pequenino, e como eu era fiel ao servir naquilo que eu acreditava. Aí quando chega no verso 6, ele vai dizer, contudo, se ninguém quer ser minha testemunha, contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Yahweh aos nossos antepassados. Aleluia! Ele falou, eu estou sofrendo a injustiça. Sabe por que eu estou aqui? Por causa da minha esperança. Agora é uma esperança sobrenatural, uma esperança que vem agora do reino do Pai. Verso 6, contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Yahweh ao nosso antepassado. Eu posso sofrer as injustiças dos homens, mas eu não tenho dúvida que eu vou, sofrer a justiça do Pai. Aleluia. Você pode estar sofrendo as injustiças dos homens, seja na sua casa, seja no seu trabalho, como falamos anteriormente, seja no meio do seu convívio, seja até mesmo de pessoas que muitas das vezes se colocam como irmão e Yaldim e não são.
Se você está passando por esse momento, que você possa refletir no verso 6 assim, ó. Contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Iau aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Iau com todo fervor, dia e noite, sem parar, e precisamente por essa esperança que estou sendo acusado pelos líderes religiosos. Tá vendo, irmãos? Essa é a esperança, sabe? Se o diabo te acusar porque você é um Eudim, louva a Iau. Se o diabo dizer para você, olha, você largou o sistema e agora tá aí, tu fala, louva a Iau. Porque Isaú está nos ensinando aqui, através dessa escrita aqui, através desse legado espiritual. Sofremos muitas das vezes a injustiça dos homens por não entender e nem ter alcançado aquilo que já nos alcançou. O Pai abriu a porta do entendimento, o Pai abriu a porta da revelação. E esses homens aqui, eles não estavam entendendo. Por isso que muitas das vezes as injustiças, elas se manifestam. Por você defender uma emuná, por você defender uma bandeira a qual as suas convicções foi agregada através do Ruach Kadosh do Pai. Então, se você está sofrendo alguma injustiça de perseguição, seja falácia, seja de apontamento, não esquenta a cabeça não, meu irmão. Não esquenta a cabeça não, minha irmã. Se fortalece, faça igual ele falou assim. Qual é a esperança? Qual é a esperança? Ele vai dizer no verso 7. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra. O quê? Cultuando a Iau com todo fervor, dia e noite, sem parar, e precisamente por essa esperança que estou sendo acusado pelos líderes religiosos, líderes e Aldim. Então, não esquenta a cabeça. Nós estamos vivendo um quadro a qual a injustiça ela tem predominado nessa terra dos viventes, né? Prisão em Filipos, Paulo passou por isso. Prisão em Al-Shalom, ele passou por isso. Prisão em Cesareia, ele passou por isso. Prisão em Roma, ele passou por isso. E prisão muito pesada em Éfeso. Injustiça uma atrás da outra. Né, irmãos? Lá na prisão de Filipos, ele foi acusado, ele e Silas, por estar, sabe, propagando a palavra, falando do amor do Pai. Ele e Filipe foram acusados. Ele e Silas foram acusados. Você já sabe a história, o que aconteceu, né? Foram jogados lá naquele cárcere. Depois de uma coça. Depois de espancarem injustamente. Isso aconteceu onde, irmão Roberto? Lá em Filipos. Lá em Filipos. É só você ver Atos 16, 25. Lá em Filipos. Depois de terem tomado uma coça, eles foram jogados lá no cárcere, com os punhos e os tornozelos cerrados por corrente. Mas aí o que vai acontecer? Você conhece um pouco o texto? A Escritura vai dizer que quando deu 0 hora, ele falou, nós sofremos as injustiças dos homens, mas nós não podemos ser injustos com o nosso Abba. Nós sofremos as injustiças dos homens, apanhamos, estamos aqui sendo humilhados, estamos sofrendo, mas o nosso Pai, ele não fez nada para nós não sermos justos com ele. Então, o que nós vamos fazer então, irmão? Vamos adorar. E a Escritura diz que eles abriram as suas gargantas, soltaram o som da sua voz em adoração. E o texto vai dizer que aquele cárcere tremeu, as grades se arrebentaram. Aleluia, irmãos, ao ponto de pessoas ali, carcereiro, querer até se suicidar. E fala, não faça tão coisa. Vocês fizeram a injustiça conosco, mas nós não vamos permitir que vocês tirem a sua própria vida. Isso seria injustiça da nossa parte se nós não vos avisássemos que vocês ainda têm esperança. Aleluia, irmãos! Seria injustamente, sabe, seria injusto, melhor dizendo, da nossa parte, não avisar as pessoas que há esperança para aqueles a qual está até num naufrágio,
né? Está, ó, irmãos, tem esperança ainda. Nós não podemos ser injustos. Nós não podemos calar nossa boca devido às injustiças dos homens. Mas quando houver oportunidade de abrirmos a boca e dizer, ó, há esperança para vocês. Então, Shaul estava lá, na prisão em Filipos, sofrendo injustiça, mas encontrou força para adorar o Pai. Prisão em Al-Shalom, mas ali ficou, sabe, testemunhando do poder do Pai. Prisão em Cesareia, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 23, estava ali também, mediante a acusação daqueles falsos irmãos. Prisão em Roma, ele estava ali, irmãos, firme na sua convicção. Como ser humano, né, à beira da morte. Ele até declara ali, né, ele, olha, o negócio está tão estreito que nós estamos até sem esperança mais de continuar vivo. Esses camaradas, a qualquer momento, vai tragar as nossas vidas, porque, sabe, a humilhação, o desafio não era fácil. Não a esperança da salvação, não a esperança de um dia estar ao lado do Abba Pai, mas por um momento eles perderam até a esperança de continuar vivo, porque a perseguição era implacável, irmãos. Então, injustiça em cima de injustiça. Injustiça em cima de injustiça. Se você está sofrendo algum tipo de injustiça, levante a sua cabeça, saiba que tem um te contemplando, um te olhando, e no dia certo, na hora certa, a hora que ele já determinou, ele vai manifestar justiça. E se essa justiça não for terrena, não fique apavorado, que essa justiça está no plano espiritual, irmão. Ninguém escapa. Todos os injustos e todos aqueles que praticam injustiças terão que acertar conta diante do nosso Pai. Então, prosseguimos com seriedade. Opte sempre em fazer o bem. Não queira prejudicar ninguém, seja por palavra, seja por gesto. Segue o seu caminho, com a sua cabeça erguida, sabendo que o Pai já te separou, que o Pai te ama de uma forma sobrenatural. Quantas injustiças eu já sofri em particularidade, mas eu estou aqui. Eu tenho sobrevivido porque a graça do Pai tem superabundado. O favor imerecido do Pai tem se manifestado. E não só na minha vida, eu creio, como na vida de cada um dos meus irmãos. Então, essa manhã o Pai me deu essa palavra, falou, vai falar sobre isso. Tem muita gente quebrando, tem muita gente jururu, tem muita gente chorando, muita gente cabisbaixo, por causa das injustiças. E se nós formos fazer aquilo, sabe, se nós mergulharmos aqui com profundidade nas Escrituras, nós vamos ver aqui todos os ungidos, boa parte dos ungidos, ou por que não dizer todos os ungidos, todos os separados de Al para um propósito terreno, todos eles sofreram injustiça. Nós podemos ver que Ishaial foi cerrado ao meio por pregar a palavra. Jeremias foi lançado no cárcere, sabe? Ficou numa gaiola, igual um bicho, no meio da praça, sabe? Sendo ali escarnecido por causa das injustiças. Mas ele não deixou o propósito que o Pai tinha colocado no coração dele para levar a mensagem, para alertar aqueles homens do juízo do Pai que estava se manifestando, sabe, no mundo espiritual, ia se materializar terrenamente. E ele foi ali, irmãos, humilhado. Injustiça com Yosef, quando ele foi ali um bom filho, um filho obediente, e pela inveja dos irmãos cometeram injustiça com José. Levaram Yosef, né? Levaram Yosef cativo para o Egito. E injustiça em cima de injustiça. Mas a esperança é a justiça do Pai. A esperança é aquele tribunal que ninguém vai escapar naquele grande dia. Por isso que o apóstolo Shaul escreveu aqui, nós lemos, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Guarda isso aí. Leia depois, medite que essa carta é muito forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, irmãos. E ele vai ler aqui, ó, versículo, eu vou ler aqui 2 versículos, não vou ler todo o texto, mas o verso 9
E o verso 10, mais uma vez recapitulando, ele vai dizer, ó, por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer os deixamos, porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Alcha, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então, o que eu tenho que fazer, irmão Roberto? Continue caminhando na terra, procurando sempre fazer o bem, com a cabeça erguida. Quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, você ter a sua consciência em paz, que você não prejudicou ninguém nessa terra, mesmo você sendo injusto, mesmo você sendo, mesmo sofrendo a injustiça, mesmo sofrendo a injustiça, tem muita situação que você sabe que você está certo, você sabe que você fez a coisa certa, mas muitas das vezes você é injustiçado. Então, não deixa isso te abater não, porque o Pai está contemplando. O Pai está contemplando tudo. E um dia, todos nós vamos estar lá, segundo as Escrituras, para sermos julgados. Haverá justamente aquela tão sonhada justiça no coração de cada um de nós. Todos esses injustos, principalmente essa nata que foi separada, né, para fazer justiça sobre o órfão, a viúva, o estrangeiro, o trabalhador, sabe, irmãos? A pátria estão indo na contramão da vontade do Pai. Mas o que eles não sabem, que o tribunal já está preparado. Já está tudo preparado, irmãos. Está tudo preparado. Então, mesmo, eu quero terminar minha fala, mais uma vez te encorajando, mesmo você sofrendo injustiça, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no meio até de pessoas que dizem que são Ialdim, irmãos nossos, e não são. Mesmo você sofrendo as injustiças dos homens, caminhe, faça a sua parte, sabendo que um dia o Pai há de manifestar 100% justiça sobre cada um de nós, sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, quero terminar essa fala aqui com essa palavra singela, mas a intenção é que despertemos a nossa mente e que você possa ser fortalecido, porque muitas das vezes nós nos abatemos mesmo por tantas injustiças, né? Shaul, ele escreve aqui, você já leu conosco aqui, você vê que ele falou, poxa, é tanta injustiça, eu perdi até a esperança de viver. É assim que está acontecendo na Terra. É tanta injustiça que muitas pessoas já estão perdendo a esperança de viver. Sabe, eu encontro com pessoas desanimadas, pessoas abatidas, fala, poxa, irmão, é tanto isso, é tanto aquilo, que eu vou dizer para você que eu estou até, sabe, desesperançoso de viver. De viver. Talvez você conheça alguém, talvez você mesmo já falou isso. Mas lembre-se, irmãos, que a justiça que eu conto, a justiça que você deve contar é a justiça divina. Até porque estamos aqui na terra e daqui a pouco estamos indo embora. Estamos nos preparando, prepara as suas vestes. Como nós falamos e como temos falado na nossa live, ninguém coloca a roupa da festa na véspera da festa. Ninguém coloca 3 dias antes, uma semana antes, um mês antes. A roupa da festa é colocada no dia. No dia. E mesmo assim, colocando no dia, você tem que tomar cuidado para não se sujar ainda. Porque muitas das vezes, naquela hora, muitas pessoas ainda acabam se sujando. Então continue trabalhando aí nas tuas vestes espirituais. Banhe-se sempre no sangue do Cordeiro de Al, que tira o pecado do mundo. Sempre esteja, Pai, mesmo sofrendo a injustiça, eu vou continuar te adorando. Façamos igual o apóstolo Shaul fez aqui em Atos 26, como você leu aqui comigo aqui. Ele viu. Contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Ial aos nossos antepassados. Aleluia, irmão. E como é que aguarda a esperança? Como é que aguarda a justiça? Louvando, bendizendo, adorando, buscando dar o seu melhor na presença
do nosso Abba Pai. Ó, tá cheio de referência aí, o irmão Wilson aí nos ajudou aí, tá cheio de referência aí na live, depois você vai recapitulando aí, se você não conseguiu marcar, mas o nosso irmão Wilson está sempre nos auxiliando aí, trazendo textos também que tá enriquecendo aqui a mensagem. Então que o Eterno continue te abençoando, meu irmão. Obrigado aí pela força. Então, meus irmãos, terminamos a nossa fala dizendo, olha, mais uma vez, o Eterno encheu meu coração para estar falando isso para você. Mesmo você sofrendo injustiça dos homens. Porque muitas das vezes as pessoas, eles te usam, eles, sabe, se aproximam de você, eles te, sabe, te iludem, eles te colocam em tramas. E muitas das vezes, quando você abre o olho, você vai ver que aquilo você não merecia. Então isso é injustiça. Isso é injustiça. Mas o Pai está vendo. O Pai está vendo. E há naquele grande dia, Ele há de trazer tudo à tona. Que nós possamos caminharmos unidos, fervorosos, na oração, na comunhão. Né, irmãos? Se assim o Pai nos permitir, domingo que vem, irmãos, estaremos aqui com o Partido Pão. Como os irmãos já sabem, nós fazemos um Partido Pão mensal. Um Partido Pão mensal. Mais uma vez eu quero deixar bem claro, eu não sou contra nada, se a pessoa faz todo semanal, quinzenal, não. Isso aí é cada um com o seu cada um. Mas nós fazemos aqui uma vez. Então, domingo, a partir das 19 horas. Acho que vai ter um Partido Pão antes. Acho que vai ter um às 16 horas. Mas a gente aqui, com a nossa querri lá dos domingos, que a gente sempre faz, a gente vai estar também aqui com o nosso cerimonial, trazendo essa comunhão, sentando aqui na mesa, agradecendo o nosso Abba por ter nos guardado, por ter colocado essa emuná em nós, essa convicção. Quantas pessoas já abandonaram a mesa do Pai, né? Quantas pessoas já abandonaram a mesa do Pai, querendo comparar o Partido Pão de Alcha com a mesa de Mitra, uma mesa maldita, que não tem nada a ver. Né, irmãos? Então nós vamos seguir firme, fortalecendo-se nos 4 pilares da Querrilar de Alcha. Os 4 pilares, imersão, jejum, oração e o Partido Pão. Então, domingo, em nome de Alcha Mashiach, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui mais uma vez, se assim o Pai nos mantermos vivos, aqui com a nossa Querrilar, com a nossa comunhão. Lembre-se, fazendo junto dos amados irmãos o Partido Pão. Se prepare direitinho para a gente estar aqui junto, aqui, irmãos, nos abraçando, nos confraternizando e celebrando uma vida que Alcha nos deu naquele madeiro. Aleluia! Siga em frente, não desanime. Irmão Roberto, estou sofrendo injustiça, mas levante a sua cabeça, homens de Al, mulheres de Al, sofreram injustiças aqui. Você viu aqui quantas injustiças, irmãos? Quantas injustiças que Shaul, ele sofreu, mas ele foi em frente, ao ponto de chegar lá na frente, ele falou, tudo o que aconteceu comigo, irmãos, o Eterno me deu graça e eu sobrevivi. Então combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a minha emuná e agora estou pronto para receber o prêmio, aquilo que o Pai prometeu para os vencedores. Você é um vencedor. Se você está aí até agora, é que o Pai te chamou como vencedor. Então, mesmo sofrendo as injustiças terrenas, não abaixe a sua guarda, levante a sua cabeça, porque há um dia que está determinado, já está marcado, essa hora está chegando, onde o Pai vai manifestar justiça geral em todos os habitantes da terra. Os que já passaram, os que vão estar e aqueles que vão chegar depois. Beijo no coração, forte abraço, obrigado pelo momento de comunhão. Desejo uma noite de paz, uma noite de bênção, que o Eterno agregue todos os valores do reino na sua vida e na sua casa. Ser mais que vencedor em Alcha Mashiach. Forte abraço, irmãos. Shalaim de Al. E até o próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Beijo no coração. Obrigado mais uma vez pela sua companhia.